Tá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? E vamos de capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Deus, nosso Pai, Jesus, bondoso amigo de todas as horas, Joana de Ângeles, essa mentora que nos traz todas as orientações que precisamos para as nossas buscas e para o nosso autoconhecimento. Com os nossos corações agradecidos, nos reunimos nesta tarde para aprendermos um pouco mais sobre nós mesmos, para colocarmos em prática os teus ensinamentos, para buscarmos e encontrarmos as respostas que viemos buscar. Graças a Deus. Oi, gente. Vou acender a luz, tá? Vou tirar o Jesus daqui. Tirei não, né, gente? Ah, ok. Gente, hoje o nosso tema é light. Ah, Jana. Hoje o nosso tema é só esquizofrenia. Né, gente? É só esquizofrenia. A gente não sabe se a gente está falando que o tema é esquizofrênico ou se o tema é esquizofrenia, né? Enfim. Vai ser uma aula leve, uma aula tranquila. Vamos embora, gente. Só pegar aqui a canetinha para a gente poder... Pronto. Tudo aquilo que a gente pensa que não é, né? Adoro. Vamos lá, gente. Esquizofrenia. A outra aqui, muito bom. Aí você fala, não sabe o que vem por aí. Gente, como todas as nossas psicopatologias, a esquizofrenia vem ser uma desordem da mente, tá? E vem de ser uma desordem da mente derivada de uma resistência do ego ao self. Vou traduzir. Uma resistência que o ego tenta produzir, tá? Para que ele não desenvolva as coisas que o self está pedindo para ele desenvolver, tá? Então, o que está na psicogênese da esquizofrenia, adivinha o que é, gente? Isso! É a culpa. Por quê? Porque a culpa está em tudo. Essa culpa é do mal. Culpa. Por que é a culpa? Porque funciona da seguinte maneira, tá? Eu vou desenhar, vocês vão entender. O seu self está aqui, ó. Quem é o seu self? É o todo. E o seu eguinho está aqui, ó.
Quem é o seu eguinho? É o nada, tá? É o nada, né? Vamos dar um tapa no ego, gente, essas coisas são boas. Então, o seu self está aqui, seu ego está aqui. O seu self, que é o seu Deus interior, que é o Senhor das suas potências, que é o seu Deus interior, né? O seu Cristo divino, ele vai mandar aquelas mensagens. Amigo, vamos desenvolver tal coisa. Amigo, vamos desenvolver tal coisa. O que acontece com o ego? O ego imediatamente vai criar uma resistência. E essa resistência nós chamamos de fuga psicológica. Por que a gente chama de fuga psicológica? Porque é como se ele estivesse fugindo dele próprio. Porque self em inglês significa si mesmo. Aquele que você realmente é. E aí ele começa a fugir. Então, em verdade, quando você foge do dever que você tem para com você mesmo, você está incorrendo na culpa. Então, é um débito que o indivíduo tem com ele próprio, certo? Ele não vai avançar. E por que ele não vai avançar? Porque dá medo, gente. Lembra que eu falei para vocês que todas as vezes que a gente tinha que ganhar uma potência daqui e concretizá-la aqui, a ideia dessa concretização era a ideia de morrer? Era uma ideia de morte? Por que uma ideia de morte? Porque é a mesma coisa que eu ter uma estante com os livrinhos arrumados. Aí vem alguém para mim e me dá uma coletânea de 30 livros. Olha! Aí você olha aquela estantezinha, olha os 30 livros, olha a estantezinha, olha os 30 livros, e alguém vai ter que morrer. Eu vou ter que doar alguma coisa, eu vou ter que reformar. É como se você tivesse que fazer uma renúncia, uma reorganização. E essa reorganização, o que é reorganizar, gente? Ela pede que surja uma nova ordem, surja o novo. E o novo, para o novo nascer, quem tem que morrer? O velho. E isso, gente, é uma sensação que causa medo. É uma sensação que causa receios demais. Muitos indivíduos que vão padecer da esquizofrenia, eles tentam, o ego deles é muito frágil, mas eles parecem pessoas com ego muito forte, porque eles têm uma tendência a ser muito teimosos, eles têm uma tendência, antes dos surtos, né, do surto da esquizofrenia. Né, você percebe que eles são teimosos, eles são pessoas que precisam ter necessidade de controle, segurança, porque tudo isso, né, essa mudança que vai acontecer, vai gerar uma morte, vai gerar uma reorganização, e a partir do novo e da reorganização, gera-se um aprendizado, que o esquizofrênico não está afim que aconteça, porque esse aprendizado é complicado. Todos nós temos um traço esquizofrênico, tá? Todos nós. Por que nós temos? Porque, por acaso, quando o seu self manda uma mensagem para você no correio, do tipo, aprenda isso, qual é a nossa primeira reação? Não entendeu? Vou dar um exemplo. Ah, entendeu? Ah, então tá. Então, todos nós temos um traço esquizofrênico. Esses traços esquizofrênicos em nós chamamos de traço esquizoide, tá? Porque não é a esquizofrenia em si, mas é alguma coisa que acontece com os esquizofrênicos, tá? E aí, o que vai acontecer com a mente do esquizofrênico? Na verdade, isso aqui, se vocês perceberem, isso aqui é sine qua non para todo mundo. Isso aqui acontece com todo mundo. Todo mundo tem um ego maledicente, tem um ego que tem que ser educado, tem um ego iludido. Iludido por quê? O ego acha que ele é aquilo que falaram que ele é. O ego acha que ele é a família, que ele é tudo que ele está vivendo aqui. E ele esquece que ele é isso. Então, o ego está completamente iludido. E ele quer manter essa ilusão. Por medo, gente. Por medo, tá? Ele esquece do compromisso que ele tem com ele. Isso todos nós temos. Acontece que o esquizofrênico é uma criatura que passou fazendo isso muito mais parte do tempo. Nós temos um traço esquizoide. A gente não quer, mas aí a coisa aperta, a gente vai. Entendeu? Nós somos mais ou menos assim. Tanto que a gente fala, não é no amor, é pela dor, mas vai. O esquizofrênico fala, nem no amor, nem na dor eu não vou. Ele não vai. E aí ele passa muito tempo nessa fuga. E aí o que acontece? Gente, isso aqui é uma balança energética, tá? Tudo aquilo que você vai reprimindo, tem uma hora que isso aqui faz o quê? Vai explodir. E aí como é que vai explodir? E aí é o surto que o esquizofrênico vai ter. Normalmente, nesse surto que o esquizofrênico tem, tá? O self, ele se apondera do ego. É como se o self chegasse para o ego e falasse assim,
Chega. Parou a palhaçada. Quem manda aqui sou eu, entenda isso. E como é o self que se apondera do ego, vão acontecer algumas coisas para essa criatura esquizofrênica. Uma das primeiras coisas que a gente pode acontecer é a tal da alucinação. O que é uma alucinação? A alucinação, ela é um estado onírico, tá? O que é estado onírico? Do sonho, só que em vigília. Vou explicar o que é um estado onírico em vigília. Quando você dorme, você controla o seu sonho? Nem se você quiser, certo? O sonho é um enredo no qual você vive. Esse estado de alucinação acontece da seguinte maneira: quando o self toma o ego, ele produz uma percepção diferenciada, um estado alucinatório, um sonho que acontece em vigília. Por que um sonho? Porque o paciente esquizofrênico, ele vai ver coisas que não existem, ele vai ouvir vozes que não aparecem, ele vai sentir pessoas que não estão ali, ele vai ter sensações, percepções e, às vezes, vidências e vivenciar situações na qual, em realidade, não estão o quê? Acontecendo. É como se ele estivesse sonhando. Como isso acontece em vigília, no estado, o estado acordado de nós chamamos de alucinação. E essas alucinações, elas têm um caráter muito peculiar. Normalmente, elas são alucinação de perseguição. O indivíduo, ele entra... Quem viu aquela novela América, que o Bruno Gagliasso fez um esquizofrênico de maneira muito boa, né? Foi excelente. Vocês perceberam que ele tinha episódios que ele se escondia porque tinha gente perseguindo ele? Ele vai ter... E essa perseguição é como se fosse ele mesmo chamando ele próprio para o dever que ele está faltoso com ele. Ou seja, é esse Deus interior. Então, normalmente, essa perseguição ela vai se afigurar por uma criatura, por uma imagem, tá? Uma imagem que vai servir de voz para esse self, tá? De voz para esse self, desse chamamento. É por isso que, normalmente, nessas alucinações, o indivíduo esquizofrênico ele é acusado de. E ele normalmente tenta se defender daquilo que ele não fez. Ele tenta se desculpar. Foi, gente? Simples? Né, não? É difícil a situação ou é difícil entender o que eu estou falando? Quem lembra do filme? Do Russell Crowe. Yeah. Mente Brilhante. Mas você entendeu o que você... Peraí. Tá, se você não entender, você me fala que eu volto. Sim. É isso. Sim. Exatamente. Vou repetir a pergunta dela, que foi muito boa. Se a gente parar para perceber, a depressão, o que eu falei para vocês, o toque e a esquizofrenia tem o que está por trás é a culpa. A pergunta dela foi: o que vai fazer com que um seja o toque, com que outro seja depressão, com que outro seja esquizofrenia? Exatamente. O que vai fazer com que culpa de quê? Lembra que nós falamos que essa culpa tem duas... Ela tem duas... exatamente. Exatamente. Que a culpa ela tem duas causas. Vocês lembram para mim que eu falei? A primeira causa que eu falei para vocês é a culpa primária que a gente colocou de vidas passadas, que é a culpa simplesmente de você existir. Que culpa é essa de você existir? Vou explicar. A partir do momento que Deus cria você, é como se fosse assim, gente, Deus ele é infinito, tá? Ele é infinito. E ele vai criando, na criação dele, é como se ele pegasse esse infinito e colocasse um pedacinho dele em você, tá? Então, dentro de você tem um pedacinho de Deus. Se você somar esses pedacinhos, nunca vai dar esse, porque Deus é infinito e único. Então, assim, amigo, você pode somar que ele vai continuar criando, então nunca vai dar o tamanho dele.
Por isso que nós não somos uma doutrina panteísta, mas monista. Então, olha só. Esses pedacinhos aqui de Deus, como é que é o nome deles? Self, tá? Significa o seguinte, que a partir do momento que Deus te cria, Ele cria esse pedacinho, sabe qual é o objetivo dele para você? Que você o conheça, que você saiba que você é filho de Deus, que você saiba, como Jesus, né? Que nós sejamos como Ele, que sabe que Ele é filho de Deus e por isso pode fazer tudo aquilo e muito mais, certo? Foi? Então, o que Deus vai fazer com você? Ele vai concatenar toda a sua vida, toda a sua existência, tudo o que acontece, para que você possa ouvir um momento esse chamado. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Aqueles que falam, caraca, estão me chamando. Entendeu, gente? Poucos são os escolhidos. Poucos são aqueles que percebem isso. E poucos são aqueles que vão fazer o autoconhecimento para poder descobrir isso, certo? Beleza. Por que essa culpa de existir existe? Porque a partir do momento em que eu tenho que conhecer a Deus através da minha existência, e eu ouvido isso, como é que eu ouvido isso? Esqueço isso. Quando eu deixo os meus instintos falarem mais alto, quando eu vivo uma vida completamente mundana, completamente sem sentido, quando eu não sei dessa missão que é minha, e aí eu passo a ter uma culpa natural. Porque, querido, existir significa trabalhar para se conhecer a Deus. Então, você já está culpado. Como assim culpado? É por isso que vem aquela culpa primeira da Bíblia que eu falei para vocês. Eva e Adão estavam fazendo o quê? Estavam fornicando há muito tempo, tá? Há muito tempo. Até o momento em que a luz, a consciência, porque olha a diferença. Deus faz isso porque você tem consciência. Mas o cachorro que está aqui, ó, né, o seu amigo cachorro, vamos desenhar aqui um cachorro. Não sei desenhar um cachorro. Cachorro de óculos e com uma língua, né? O seu amigo cachorro, ele não sabe, ele está vivendo, certo? Ele está lá, ó, vivendo, não sabe. O cachorro não ganha consciência, porque na hora que ele ganhar, Deus vai falar o quê para ele? Come to me, baby. Come to me, né? E aí, meu bem, cachorro vai se lascar, então vamos embora. Então, você tem consciência. Então, Deus está o tempo inteiro te chamando. Eva e Adão, quando estavam no Jardim do Éden, estavam como, gente? Sem o quê? Vivendo igual um cachorro. Como assim cachorro? Porque Deus fala para eles, reproduzis para que possam se multiplicar. Então, eles já estavam reproduzindo, gente. Há um tempo, Eva não era virgem, estou contando para vocês. Eva já tinha dado há um tempo, né? Então, estava lá, Eva já tinha conhecido a fruta do pecado há um tempo, né? E Adão também. E estavam lá, maravilhoso, no Éden, até um dia que vem a cobra é o símbolo da luz, é o símbolo da consciência, do ego, é o símbolo do conhecimento. A cobra aparece para Eva e fala assim, oi, amiga. Aí a Eva, oi, cobra. Porque a Eva, até então, era amiga de tudo quanto é animal. Não tinha esse negócio de não gosto de você. Ela não tinha consciência, então ela estava lá. Aí a cobra vira para Eva e fala assim, Eva, o que Deus deixa você comer aqui nesse reino? Ela fala, ai, tudo, eu posso comer tudo, menos essa frutinha que você está pendurada em cima dela. Ah, você não pode comer essa frutinha? A maçã, que é o símbolo do conhecimento, é o símbolo da sabedoria. E sabedoria não, do conhecimento. E aí, aliás, a maçã é muito engraçada. Quando você corta a maçã ao meio, se você cortar ela ao meio, né, vamos desenhar aqui a maçã. Quando você corta ela no meio, você vê aquelas sementes que simboliza, literalmente isso lembra o órgão sexual feminino, de fato, que é a raiz da coisa. E quando você corta ela aqui em cima, você vê isso aqui, ó, uma flor com as sementezinhas. Então, é o começo e o fim. É a fruta da sabedoria. E aí vira a cobra e fala assim, Eva, você não sabe o que é, né, a sabedoria? A Eva falou assim, não posso comer essa fruta, porque eu não sei o que é sabedoria. O que é? Aí a cobra vira e fala, não sei, come aí. Aí você fala isso para uma mulher, é a mesma coisa que você fala assim para ela. Vou te contar uma coisa, conta, amor, depois do jantar. Não faça isso. Não faça isso. Porque ela vai encher o teu saco antes do jantar. Você não vai jantar se você não contar. E aí foi o que a cobra fez. A cobra chegou para Eva e falou assim, não vou contar. Aí a Eva falou, então eu vou comer essa porcaria que eu quero saber, porque eu sou curiosa, sou mulher, preciso contar. Comeu, praft, ganhou consciência. Aí ela chega, ela tem que contar para alguém, porque agora ela pensa. Daqui a pouco ela se olhou e falou, caraca, eu sou eu. Oh, meu Deus, sou Eva. Né? Olha que máximo. Tem que contar para quem?
Adão. Aí chega lá, Adão, e Adão tá, né? Macaco sem consciência, né? Aí Eva olha para aquele Adão daquele jeito e fala assim, amor, não, sai da minha perna. E Adão tá lá, sai da minha perna, não, calma, agora não, calma. Adão, quer essa frutinha? Aí Adão, né? Porque não podia comer a fruta, ele sai afastando, morrendo de medo. Não. Aí a Eva fala assim, tá bom, então vou jogar fora. Joguei. E fiz uma sopa. E aí, serviu a sopa no jantar, Adão comeu a maçã, olhou para Eva e falou assim, você cortou o cabelo? E aí, meu bem, os dois com consciência, significa o quê? Que eles começaram a pensar. E aí, quando eles começaram a pensar, eles tiveram a oportunidade de conhecer Deus com consciência. E é isso que Deus quer que faça com você. Quando você usa o seu pensar para fazer qualquer coisa, menos para conhecer Deus com consciência, você está em falta. Essa culpa, gente, significa responsabilidade. Se você esquece, se você não tem ela, você está irresponsável. Ou seja, você precisa se conhecer. Então, a primeira culpa é a culpa de você existir. Então, o tempo inteiro, o teu self vai estar chamando você para essa experiência de você conhecer a si próprio. A diferença é, em alguns momentos, dependendo da formação desse ego, se for um ego um pouquinho mais forte, desenvolve uma depressão light. Se for um ego um pouquinho mais frágil, desenvolve um toque. Se for um ego mega frágil, desenvolve esquizofrenia. E aí, mas como que eu sei que é um ego forte, um ego fraco, um ego nananá? Duas coisas. Uma, ascendência do espírito, né, as vidas dele, que vai dando essa qualidade, e educação. Às vezes, a educação pode fazer você ter um ego frágil. Pode. Sabe aquela mãe que ama demais o filho? Aquela mãe que não deixa o filho sofrer? Porque se ele sofrer, ela morre. O que acontece? Vamos lá, gente. Depois da foto espontânea, vamos lá. O que a gente vai fazer? O que eu voltei aqui? Quando ficou ótimo, adorei. A gente pode postar no Instagram, me marca Cris Nieri, eu vou lá curtir. Vamos lá, agora chega de palhaçada. Vamos lá. Então, assim, às vezes a educação não deixa o sofrimento chegar. Então, esse ego não está preparado. Às vezes é pai que faz isso, às vezes é mãe, às vezes é irmão mais velho. É meio complicado. Esse ego não está preparado. Aí, na hora que a vida vira para ele e fala assim, olha, prazer, eu sou teu selfie, eu vim te buscar. Ele fala, não me leva, né? Está muito frágil, não aguento o peso. É uma pressão interna isso. É psicológico. Porque são várias fugas que a gente vem fazendo. E aí o indivíduo desenvolve, nesse caso, a esquizofrenia. Mas vai depender da consistência do ego dele. Por isso que eu falei, nós temos traços esquizoides, mas o nosso ego não é tão fraco quanto um ego de um esquizofrênico. Para Freud, isso é muito legal da gente falar, ele dá um nome para a esquizofrenia de megalomania. Na cabeça de vocês, quando vocês ouvem megalomania, o que vocês pensam? A pessoa que quer muita coisa. É mania de grandeza. Quem vive só no ego e esquece do self, tem mania de grandeza. Mania de grandeza não é aquela pessoa que quer uma casa grande, o melhor carro do mundo. Mania de grandeza é aquela pessoa que quer o controle, que quer a segurança, que tem medo, que se acha o máximo ou que não se acha o máximo, mas que precisa de muita coisa, né, para poder estar seguro. Esse indivíduo tem mania de grandeza. Por isso também que acontece uma outra coisa, gente. O self, ele é o arquétipo de Deus dentro de nós. Quando o self toma o ego de um esquizofrênico, numa dessas alucinações, muitos esquizofrênicos acham ou se autodenominam como se eles fossem o próprio Deus. Já viram? Vou dar um nome aqui. Já viram aquelas pessoas que se acham que são Jesus? Que acham que são, né, Henrique Cristo? Que quer falar assim o tempo todo. Gente, isso é uma esquizofrenia, pelo amor de Deus. Né? Só pode. Porque você veja só. Você vê... gente, chega até a ser engraçado. Só fazendo um parênteses. Vocês já viram as meninas que cantam as músicas da Rihanna na letra de Henrique Cristo? Gente, é muito engraçado isso. É muito engraçado.
É muito louco. Henrique Cristo perguntou. Henrique Cristo perguntou, isso é Umbrella, né, da Rihanna. É engraçadíssimo. E elas, né? E o Henrique Cristo, ele tem uma casa lá, onde ele, assim, ele é Cristo, mas ele anda num carrinho com tapete vermelho. E uma coroa de espinho de plástico na cabeça. Aí você fala, amigo, tá esquisito. Ah, se você não é Cristo, tá andando no carrinho? Cristo, meu bem, levou a própria cruz, não pediu para ninguém entregar em casa. Ele tem um traço grandíssimo de esquizofrenia. Gente, vou pegar outro aqui, tá? Depois ele me ouve, ele vai ficar puto, ele vem aqui discutir com a gente, né? Porque a gente está aqui em... Tem, gente, olha só. Tem casos de esquizofrenia em que a pessoa, vou colocar aqui, tá? Em que a pessoa, ela se acha esse Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Jung conta um caso, ele trabalhou no hospital de psiquiatria de Zurique, tá? Que era o hospital de Bleuer, né? Que foi um excelente médico na época, que veio descobrindo, junto com Jung, junto com Freud, várias dessas doenças psicológicas. E dentro desse hospital, tinha um paciente que era esquizofrênico. Em algum momento, o self desse paciente o toma e ele tem essa experiência divina dentro dele. Ele acha que ele é um homem crístico, que tem uma seita de espíritos que trabalham com ele, e ele veio naquele hospital para curar pessoas. Só que ele era tão bom em curar pessoas como? Ele ia lá, rezava a pessoa, mas ele sabia o prontuário de todos os pacientes. Então, como ele era um esquizofrênico, e ele tinha isso, né, vira e mexe, ele tinha os ataques dele, ele chegou lá cheio de conflito, né, porque se ele fosse realmente um homem que veio com essa missão, ele não teria o quê, gente? Conflitos dessa época, ele nem estaria lá, nem teria parado lá. E aí, o que Jung faz para usar o esquizofrênico de uma maneira, né, boa? Dá para ele uma missão. Olha, você vai cuidar de todos os remédios de todos os pacientes. Nenhum paciente ficava sem remédio. Mas ele achava que ele ia curar, fazia premonições. Oi? O poder, achava que tem um poder. Porque o Deus é o todo. Quando ele te toma, você tem a ideia de poder. Olha... vamos colocar aqui assim, Hitler, vamos pegar o caso do Hitler. Hitler, o traço esquizoide dele era bastante grande. Por que eu não chamo Hitler de esquizofrênico? Porque Hitler não teve nenhum processo de alucinação. O que vai caracterizar o esquizofrênico é a alucinação. O que vai caracterizar o traço de esquizofrenia na gente, o traço esquizoide, é a megalomania. Que nós temos isso. Quer ver a megalomania do espírita? Eu tenho que saber qual é a minha missão. Eu tenho uma missão. Minha missão é isso. Aí você arruma uma missão no centro espírita, você arruma uma missão na sua família, você arruma... Amigo, que missão? Para. Só tem uma missão. Qual é a tua missão, amigo? Se conhecer, não surta. Se é através da criação de um centro espírita, de uma obra caritativa, se é através de limpando o chão do banheiro, é só se conhecer. Sim? Vai. Consegue. O esquizofrênico, isso que aconteceu no filme Mente Brilhante, foi ótimo ela ter tocado no assunto, acontece, a gente às vezes consegue fazer, assim, o esquizofrênico ele consegue conviver. Esse esquizofrênico que a gente deu o exemplo do hospital, ele convivia com a alucinação dele numa boa, que ele era um espírito de luz que veio curar os outros, né? Numa boa, não dava problema. Mas como é que a gente, essa alucinação que acontece, esse traço alucinógeno que a gente fala aqui, quando a gente coloca a palavra megalomania, é de uma ordem, de uma grandeza, de uma proporção. Às vezes ele não vai babar, não vai bater a cabeça, mas ele vai começar a ter ideias desse tipo. E isso é uma alucinação. Entendeu? Então, dá para ele conviver normalmente? Dá. Dá para ele o John Nash, que seria o caso do nosso matemático, ele se cura da esquizofrenia? Não. O que ele faz? Convive com a esquizofrenia. Para a psicologia, para a psicanálise, quem designou a esquizofrenia foi a psicanálise, não foi a psicologia. Foi Freud, quando ele começa a trabalhar as neuroses de angústia. Ele vai classificando. Não tem cura. Por que não tem cura?
Simples, porque se um paciente tem medo de entrar em contato com ele próprio, a tal ponto de gerar alucinações e tomadas desse self, como é que você, um terapeuta, vai cutucar ele? Porque terapia dói, terapia não é legal, gente. Terapia a pessoa senta lá, fala um monte de coisa, o terapeuta vira para você e fala, é problema seu. Né? Mais ou menos isso. Fala, cara, você tem que se resolver. Aí a pessoa sai de lá assim, tá muito mal. Ou ela sai, ou se o terapeuta é muito bom, se o terapeuta é um bom terapeuta, ele ensina para ela que, meu bem... E é legal isso, entendeu? Essa coisa de você nascer e se descobrir. Ele tem uma visão mais otimista. Então, você sai de lá, pô, maneiro, estou me conhecendo. Mas a maioria das vezes, você sai lá assim, pô, que droga. Entendeu? Algumas vezes você sai mexido. Como é que você vai mexer em alguém que qualquer coisa que se mexa nele, ele se defende? Não vai conseguir. Não, o que você consegue fazer no esquizofrênico é o que Nis da Silveira fez aqui no Rio de Janeiro, né, quando ela trabalhou no engenho... Obrigado. Não sei se é o engenho novo, se é de dentro, se é de fora. É o engenho, gente, no engenho, tá? No hospital psiquiátrico que existia lá. Aliás, vai sair um filme da Glória Pires muito legal sobre isso. O que ela fez? Ela percebeu que não tinha cura. Então, o que você faz? Arte-terapia. Porque na arte, quando você vai fazer a arte-terapia, como é que funciona a arte-terapia? Funciona assim, terapia para as pessoas que vão fazer arte-terapia que não são esquizofrênicas. Funciona assim, a arte-terapeuta chega lá, conta para você um conto, que você tá pensando que está tudo bem, tá? Ela conta uma história, você está achando que está tudo bem. Que ela contou uma história legal, você entende a história porque você tem cognição. Aí ela pega e faz uma dinâmica de arte. Ela pega, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, meu e Denise. Denise foi fazer isso comigo uma vez. O que aconteceu? Denise chegou para mim e falou assim, olha, eu vou fazer eu não vou meditar com você, porque, né, não precisa, não sei o quê. Eu vou fazer uma terapia com você da arte-terapia, um trabalho que eu queria botar no autocura. Eu falei, tá, como é que é? Eu dava para ela os passos, quando a gente estava montando, e ela fazia a terapia. Aí ela falou assim, olha, é o seguinte, a gente vai trabalhar com as coisas, com alguma coisa velha que existe dentro de nós, né? E aí, eu falei, tá bom. Aí ela pegou uns pedacinhos de pano, botou assim, tacou no chão, e falou assim, você vai pegando e você vai fazendo nós com esses panos. Aí eu falei, tá, ela, aleatórios. Gente, eu comecei a desenvolver uma coisa muito louca. Tinha pano que eu gostava e pano que eu odiava. E eu nunca vi o pano na vida. E eu pegava aquele pano e cutucava, dava aquele nó, aquele negócio. Resumindo, eu fiz um troço desse tamanho de nó. E aí, no final, ela falou assim, olha, agora a gente vai desfazer os nós para poder libertar. Eu falei, não vou. Aí ela, por que não? E isso, gente, o mais bizarro foi que eu enfeitei os meus nós. Meus nós tinham lacinhos, era uma coisa purpurinada, brilhante, que voava. E ela olhou aqui, ou seja, você gosta do teu nó, né, minha filha? Tu tá pegada nele. E aí, ela começou, agora se a gente vai desfazer o nó. Eu falei, não vai não. Vai sim, não vai não. E eu não sabia o que fazer com o meu nó. Aí eu comecei a enfeitar mais ainda, né? Tinha que fazer alguma arte com aquele nó, eu deixei o nó. Mas eu comecei a fazer a arte. Mas eu não sabia de que nó que ele estava falando de mim. Aí sobe eu aqui, estava fazendo uma reunião de doutrinário. A gente estava no tempo, sobe eu aqui, sento aqui na reunião e começo a ouvir. E aí eu tinha montado com ela essa divisão do livro dos Espíritos 1, 2, 3 e 4. Ela estava apresentando pela primeira vez. Aí tinha um ex-trabalhador da casa que se inflamou e começou a massacrar a Iraci aqui na frente. A Iraci estava com uma cara assim, ó. Por quê? Não tinha sido ela que pensou, mas foi ela que apresentou. Então, e eu estava sentada ali, eu comecei a ficar com ódio. Aquilo começou a me inflamar. E ela aqui assim, falando, né? E aí eu olhei assim para ela e falei assim, posso falar? E ela não sabia mais o que fazer, ela falou, nessa hora, o trabalhador morreu. Aliás, ele nem está mais no Seja. E eu tenho certeza que foi pela resposta que eu dei. Ele começou a falar umas coisas muito toscas. Eu levantei e falei, olha só. E praft, a Denise, quando eu acabei de falar, a Denise olhou para mim e falou assim, nossa, você está bem? Aí eu falei, pô, foi muito grossa? Ela, não. Eu acho que ele não vai voltar mais. E eu nem me toquei. E aí, passou um tempo, falei, ok, não estou entendendo, né? Ainda não saquei o que era essa arte-terapia. Passou muito tempo. Eu fui olhar alguma coisa num mapa astral meu que eu tinha feito uma vez, e aí caiu lá
na casa 12, que é a casa do subconsciente, que eu tinha uma ligação com a minha mãe tão forte, que tinham coisas que minha mãe vivenciava e que eu reproduzia como sombra familiar, que eram raivas que não eram minhas, que eram coisas que não eram minhas, mas eu tinha essa coisa com ela e que eu tinha que aprender a separar o que era meu e o que era dela. Aí eu entendi o nó. Aí, na hora, fez o link, porque eu tinha feito uma outra dinâmica de arte-terapia, que eu tinha colocado um sapato cor-de-rosa imenso no cartaz, simbolizando a tal da Iracy, né? Que Iracy sabe como é que é, a Barbie cor-de-rosa. E aí eu falei assim, cara, saquei. Aí foi quando eu consegui desfazer o nó e comecei a perceber essas questões que existiam. Então, a arte-terapia, ela faz coisas com você que o demônio não faz. Entendeu? Ela acaba com a tua vida, desse jeito. Então, para o esquizofrênico, Jana, para o esquizofrênico, a arte-terapia é ótimo, porque ele não vai fazer esse processo que eu fiz de linkar a cobra de nó que eu desenhei com as questões relacionadas à minha mãe. Que todos nós temos questões, principalmente maternas, e nós não percebemos. Mulher, então, está lascada, entendeu? Homem também, porque homem fica no ânima. Né? Mas vamos lá, não vamos separar, não vamos deixar, né? E o que acontece? Aí, nesse momento em que a gente começa a perceber isso, o esquizofrênico ele não vai fazer essa parte. O que ele vai fazer? Ele vai aliviar o inconsciente. Quando ele produz a arte, o inconsciente dele faz assim, ó. Pronto, é um alívio. Impede os surtos, mas não cura. E se você pegar a arte do esquizofrênico para analisar depois, você começa a perceber exatamente aonde estão os pontos dos quais essa criatura deixou de trabalhar ou precisa trabalhar. Cris, deixa eu botar uma pimenta nessa história. Pode botar. Como é que a gente poderia entender essa situação em relação aos processos de vidas passadas? Ótimo. O que acontece? A gente já ouviu falar muito, né, de que a alucinação que a pessoa está vendo pode ser o espírito da outra vida perturbando ela e não sei o quê. Lembra que eu falei para vocês que nós temos traços esquizoides? Muitos médiuns são internados em casa em manicômio porque são considerados o quê? Esquizofrênico, mesmo porque você pensa que ele é, né? Eu posso dar aqui atestado o fato da Iracy, eu chegando em casa um dia, ela falando assim para mim, ai, sai daqui! Eu olhei assim e falei, oi mãe, ela, não, você é ele! Aí eu gelei, né? Olhei para o lado e falei, ele quem? E aí ela vira, ai, que horrível, que horrível! E você não vê o que é horrível. Né? Aliás, o filho da, né, o enxada da Denise, o Zé, vocês têm que conhecer o Zé, é muito engraçado. Numa dessas entregas de quentinha, uma vez tinha um morador de rua que estava com qual era o problema dele? Ele tinha estuprado muitas mulheres, ele tinha uma questão com mulher, então toda vez que as mulheres iam entregar quentinha, ele ficava todo cheio das graças, né? E aí, nesse dia, o que ela fazia? Quando ia entregar quentinha para ele, ela mandava os homens irem na frente e as mulheres ficavam atrás e nem chegavam perto, né, para não ter nenhum tipo de problema. Aí, nesse dia, estava lá o cara com a braguilha aberta, tudo para fora. Ela chegou, viu e falou, Zé, vai lá. Ele olhou e falou, eu não. Se você não vai, eu não vou. Né? Porque sabe que ela estava vendo alguma coisa. Né? E não foi. Não, Zé, vai lá. Eu não vou. Se você que está vendo não vai, imagina eu que não vejo, que não vou. Né? E até ela entendeu o que era, porque ela morreu de vergonha de falar o que estava acontecendo, né? Demorou um tempo. Mas vamos voltar aqui. O médium parece esquizofrênico, mas ele é internado e esse tem cura. Ele trabalha a mediunidade dele, esse não é o esquizofrênico, mas o traço parece esquizoide. Mas, onde está ligado com vidas passadas? Simples. Esse ego é frágil, lembra que eu falei para vocês? Não por causa só dessa encarnação, mas por conta de outras encarnações, dessa culpa que ele vem trazendo. Então, a pressão é muito grande. Então, ele já vem predisposto a um processo esquizofrênico. E aí, se ele tem algum débito do passado, quando o espírito aparece para ele, ou quando ele entra nesse processo de alucinação, que ele muda, ele entra num processo meio que onírico, porque o processo da mediunidade é quase que meio onírico, né? Você vê coisas que não estão acontecendo, não é uma alucinação. Mas você tem uma visão de coisas que outras pessoas não estão vendo. Né? Quando ele entra nesse processo, ele pode ver essa entidade, e essa entidade pode, então, simbolizar essa voz do self, como uma culpa, ó, eu vim te cobrar aquilo que você também não fez. E pode acontecer isso. Não. O pessoal, o que a gente chama de psicopata, eles têm astenia de culpa. O que é astenia de culpa? Eles não sentem culpa nenhuma. Eles, em algum momento, eles tiveram
esse débito com eles, eles legitimaram a situação de vítima deles de uma tal maneira que eles se imponderam de um tal poder para poder assassinar, matar, fazer justiça com as mãos próprias, sem culpa. Eles é o extremo oposto. Já passo. Bem, o que é a demência, para a gente poder entender? A demência é quando a sua, vamos colocar assim, vou falar fisicamente, seu cérebro não dá conta da sua mente. Né? Você tem degenerações, né, nos neurônios, você tem um quadro onde a sua cabeça não funciona muito bem. Nesses casos, como a cabeça não funciona muito bem, você pode ter certeza que o corpo é reflexo da alma. Quando a mente não funciona muito bem, é porque a alma não está funcionando muito bem, é um reflexo. E aí, nesse caso, pode acontecer isso sim. Pode acontecer essa alucinação, porque é como se fosse um cobrador do débito, entendeu? Eu vim cobrar aquilo que você não consegue. E tem alucinações, né? Mas, às vezes, pode ser diagnosticado como esquizofrenia, mas, às vezes, não. Às vezes, pode ser alucinação mesmo de estar alucinando. Eu tinha uma avó, tadinha, que morreu com 107 anos, de demência também, né? Ela morreu de suspiro, né? Ela viu o primo lá dela e fez, morreu, feliz da vida, né? Ela falava, ela começava a conversar com você, daqui a pouco ela estava falando com você que não era você. Mas ela não era esquizofrênica, ela tinha um traço esquizoide dentro da demência que ela tinha, que era demência senil. Ah, boa indicação. A minha questão é a seguinte, aí, vamos dizer, nessa encarnação, eu apresento a esquizofrenia, porque consequência de um ego fraco. Aí, cantei para subir, né? Vamos lá, me preparei para vir de novo. O que vem de resquícios dessa encarnação? Muito boa a sua pergunta. Quando uma pessoa esquizofrênica desencarna, o que vocês acham que acontece com ela? Alternativa A, ela vai em ritmo de festa para o além. Alternativa B, ela vai em ritmo de festa para o inferno, com o capeta e todos os seus legiões de amigos. Ela vai morrer, gente. A morte é essa experiência, ó. Morrer é como se você fizesse isso aqui, ó. É como se seu ego espelhasse para dentro. É como se ele fizesse isso aqui, ó. É o encontro com a própria consciência. Você encontra o seu mundo interior. Então, muito do que é plasmado nos umbrais que a gente vê, nos relatos de André Luiz, são questões da própria psique do espírito. Ele mesmo cria aquele mar de dor, aquela situação, porque ele faz esse mergulho interno, certo? Mas ele não perde a individualidade, não perde o ego, não perde, né? E nem o self. Então, olha só, nesse caso, quando o esquizofrênico canta para subir, ele não canta, ele berra, né? Ele vai berrando, ele vai chorando. O que acontece com ele? Ele entra numa desordem, ele já estava desordenado, porque quando a esquizofrenia acomete o ser humano, ele entra numa grande desordem psíquica, porque a dificuldade do esquizofrênico passa a ser, eu não sei mais se eu estou sonhando ou se eu estou na realidade, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo, eu perdi minha noção de eu só sei que eu não sou culpado. Só isso. Quando ele vem para cá, ele fica nesse processo. E esse processo não é um processo assim, ele não fica lá, tipo, gente, 2 anos, 8 anos com o André Luiz. Ele fica lá uns 30 anos, 40 anos. Isso degenera por completo a constituição perispiritual do indivíduo. O que é degenerar? Já ouviram falar em ovoide, processo de ovoitização? O que é isso? É quando o espírito fica naquela monoideia. Ele vai se degenerando, degenerando, degenerando. Ele perde a forma humana. Então, muitos desses espíritos que desencarnam nessa situação, quando eles vão para uma nova reencarnação deles, eles têm que vir plasmando ainda o perispírito. Aí você vê esses bebês que a gente fala, bebê de proveta, que acontece, esses óvulos são bons, esses não. Muitas vezes, esses não são esses espíritos que vêm só para ganhar forma, entendeu? Aí você começa a perceber a deformidade, eles não vêm numa condição salutar, eles não vêm assim, não, pronto, de novo, outra chance, vai lá, e vem perfeitinho com o cérebro. É raríssimo isso acontecer. Tem um livro que, se vocês quiserem ler, eu aconselho, chamado Do Outro Lado do Espelho,
Não, chama Sobre as Cinzas do Tempo e o segundo é Do Outro Lado do Espelho, que vai contar... Ó, o primeiro livro é Sobre as Cinzas do Tempo, do Dr. Inácio Ferreira. Sim, Sobre as Cinzas do Tempo, o primeiro. E o segundo é Do Outro Lado do Espelho. Tem que ler os dois. A letra é grande, eu li, gente, em um dia, tá? Vocês podem ser, né? Se você... Não, gente, mas eu comi o livro porque é muito boa a história. Doutor Inácio, do Doutor Inácio. Oi? Os dois. Oi? É, do Bacelli, perdão. É do Doutor Inácio. O médium é o Bacelli, mas é do Doutor Inácio. O que conta nesse livro? Nesse livro conta a desencarnação... Gente, nesse livro conta a desencarnação de Tomás de Torquemada. Se você não conhece Tomás de Torquemada foi um inquisitor espanhol de 1600 e sua avó nem era virgem porque ela não existia ainda, tá? 1600 ela vai bolota e ele queimava por puro prazer. Ele era quase que um sádico, ele era quase um psicopata. Esse indivíduo, por conta dessa desordem psíquica dele, desencarna e começa a obsediar um menino, que é levado para um hospital psiquiátrico do Dr. Inácio, com o Dr. Inácio vivo. Essa história passa com o Dr. Inácio vivo. O Dr. Inácio desencarna e conta a história dele quando ele era vivo, né? E o Tomás Torquemada passa a obsediar esse menino, que é tido como esquizofrênico, tá? Porque tem alucinações. Só que ele tem um ego estruturado, porque quando ele não está na esquizofrenia, você vê que ele tem, na esquizofrenia, né, no processo de obsessão, ele tem um ego forte, ele tem noção de eu. O esquizofrênico, quando ele sai da esquizofrenia, muitas vezes ele fica com resquício dessa alucinação. E aí que você diz que ele é esquizofrênico, porque ele fica meio, tamo lá, tamo aqui, aquilo é meio complicado. Então, o Paulinho, que é o personagem, ele não tem esses resquícios, ele não é esquizofrênico, mas ele está atormentado por esse espírito, que é o Tomás de Torquemada. E aí a história vai contando como é que foi o desfecho, até que Tomás de Torquemada dorme para se preparar para a reencarnação. No segundo livro, conta como ele está no plano espiritual. E aí, é bizarro, tá? Só lendo mesmo. E vou só contar o final, porque a gente está falando sobre isso, é um caso para a gente poder entender. Ele encarna como uma massa disforme, que só tem o rosto, não tem rosto, né? Só tem aquelas vísceras que ficam virando, que seriam os olhos, e é isso. E as pessoas iam para a casa, ele reencarna filho desse menino que ele obsediava, para a casa desse Paulinho, para ver a aberração que era aquele filho que ele tinha. Então, muitas das vezes, isso acontece. Agora, se você tem uma pessoa que é esquizofrênica na sua família, não fica chorando, tá? Ah, gente, vai nascer aberração. Calma, tá? São casos e casos. Na verdade, o que acontece? O tratamento do esquizofrênico, a gente trata assim, para não ter isso. Entendeu? É difícil você dar uma estrutura para o ego dele. O que vai acontecer é que no processo de desencarne, ele vai viver tudo isso, entendeu? Não tem como a gente não viver. É a mesma coisa que eu falar assim para você. Eu não me trabalhei nessa vida, eu não fiz autoconhecimento nenhum, eu vivi para a materialidade, mas eu fiz o bem. Quando eu morrer, quem vai me cobrar não é o ato que eu fiz, é o meu eu. Então, o eu dele vai cobrá-lo, entendeu? De qualquer maneira. Ele pode não ter esse processo de desencarnar disforme, aquela coisa toda, né? Ele pode, enfim, a gente não sabe de outros casos, mas pode ser que ele venha mais estruturado. Mas é raro isso acontecer. Por quê? Porque a desordem do esquizofrênico é muito grande. Tanto que para a psicologia isso não tem cura, gente. Só tem uma cura que cura isso. Reencarnação, que é você esquecer e começar de novo. É como se você precisasse fazer uma revolução ontológica nesse indivíduo. O que é ontológica? Ele tem que passar por várias fases para poder ressignificar aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. O que seria uma evolução ontológica? Quando a gente reencarna, quando eu desencarno assim, certo?
Quando eu reencarno, eu boto isso aqui para fora, mas esse ego meu vem com o véu do esquecimento. Ele é formado de novo, certo? Só que quando eu estou na barriga da minha mãe, não sei se vocês já viram isso, as fotos da embriologia, primeiro você é um embrião, você passa por todos os reinos. Pelo reino do peixe, pelo reino do gato, do periquito, do papagaio, do elefante, do macaco, do mineral. Você faz uma evolução ontológica de quem você é, para você formar um novo ego novo. Entendeu? Só que no caso dele, a desordem psíquica é tão grande que você desorganiza chakras, você desorganiza coisas que são básicas, que a gente construiu no reino mineral, no reino vegetal, entendeu? Então, talvez seja mais difícil. Eu não creio que uma pessoa que tem esquizofrenia desencarna e possa voltar como uma pessoa normal, atendendo a ter esquizofrenia de novo. Eu acho que ela volta com uma demência, ela volta com um processo, com outro processo. Possivelmente com outro processo ligado à impossibilidade, não é ligado à impossibilidade ainda de usar essa consciência. É. Se ele fosse dono, ele não alucinava. Ele consegue conviver. Sim. Sim, mas percebe que o fato dele continuar alucinando já demonstra um não controle. A diferença é que ele tem uma resistência maior à alucinação. Entendeu? A alucinação não o toma. Ele sabe que ele está alucinando, então ele fala quando ele quer, ouve quando ele não quer, e aquilo. Isso. Ele consegue exatamente. Então ele já tem ele tem uma resistência maior, o ego um pouquinho mais forte para controlar. Mas a cabeça dele ainda está o tomando, ainda tá fazendo com que ele não consiga parar a alucinação, entendeu? E eu não conseguir parar a alucinação é esse processo. Foi, gente? A segunda culpa vem da nossa educação, da sociedade, da vida real que a gente tem, né? A vida real, da vida atual que a gente tem, que vai formando o nosso ego. Gente, total. Pode, porque olha só, qualquer coisa que você cometa no passado, por exemplo, se eu cometi um crime nessa encarnação, por que eu cometi esse crime? Porque eu não tenho consciência de mim. Eu não sei separar o que é projeção do que não é, o que é meu do que é no outro. Ou seja, eu estou num débito para comigo mesmo. Então, é essa culpa que eu quis dizer, entendeu? Então, não é só o ato de cometer o crime. É essa falta de consciência que ele tem com ele próprio. É isso que demarca. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui Saulo de Tarso. Saulo de Tarso matou muitas pessoas. Até estou na Paulo de Tarso. Mas não voltou com nenhuma, porque não é o fazer, é o conscientizar. Lógico que se eu não conscientizei, porque eu não tenho lucidez emocional, psicológica, de autoconhecimento, eu vou pagar pelo crime que eu cometi. Mas não é o crime, é a falta de consciência. Porque às vezes eu posso nem encarnar com aquela pessoa que eu matei. Porque às vezes eu posso ter... Vamos pegar aqui, por exemplo. Vamos supor que eu esteja andando na rua, passa um maluco e me dá um tiro. Com a consciência que a gente tem hoje, eu vou falar... Pô, que saco. Game over para mim aqui embaixo, né? Vamos cantar para subir. Mas eu vou entender que é o processo dele, que de vez em quando ele viu coisa, estava numa doença. Eu não vou ficar assim, perseguindo ele. Porque a gente não está mais para isso. Então, ele não vai precisar reencarnar comigo. Mas ele vai ter que remir a falta de consciência dele de ter enxergado em mim uma coisa que é dele. Aí ele pode encarnar com uma mãe, qualquer outra daí, ou ter uma esposa que vai lembrar o tempo inteiro essa situação, entendeu? A sensação emocional, o complexo emocional que ele criou disso. Foi, gente? É uma consequência. Gente, foi? Entenderam? É que vai aos poucos. Vai aos poucos, né? É porque é muita coisa, é muito técnico, né, gente? A gente coloca aqui... eu acho que
se a gente estivesse passando uma visão muito simples para vocês do que é uma esquizofrenia, do tipo assim, é um espírito com débito que encarna. Tá. Gatilho? Então, manifestação da esquizofrenia. Adolescência. Por quê? Porque quando a criança é criança, ela está formando o ego. Enquanto ela está formando o ego, o self tem mais livre acesso. Conforme esse ego vai se formando, vai se concretizando, vai endurecendo, o self vai perdendo o acesso. E aí, meu bem, na hora que o self perde o acesso ao seu ego, ele se rebela. E aí a ideia de Deus para essas pessoas é uma ideia de mal. É o Deus mal. É o Deus que pune, é o Deus que bota fogo, é um Deus... Porque, em verdade, em Deus existem duas fases, a fase do bem e a fase do mal. O diabo e Deus é a mesma coisa. Né? Quando Deus faz um terremoto, como aconteceu agora no Japão, a face dele é o demônio. Mas quando Deus faz para a gente, faz nascer uma criança, é a face boa de Deus. Então, a gente entende que são duas coisas, que Deus não é nem bom nem ruim, ele tem forças e ele age. De acordo com aquilo que tem que ser feito. Foi, gente? Não, você ficou chocada com a cena. Mas quando você olha assim, parece uma crueldade, entendeu? Aí é que vem o estudo para poder entender que está tudo justo, a justiça. Mas você olhar olho nu, aí você olhar a mãe se jogando em cima da filha, gritando minha filha, tira todo esse embasamento, tem que ter uma... Gente, é lógico, se a gente for parar para pensar o seguinte, mas olha só, se a gente for parar para pensar, não é difícil, é necessário, porque se fosse fácil, Kardec fala, espíritas amai-vos, mas instruí-vos, isso é instrução. É você o tempo inteiro reeducar a sua mente, porque a cultura ensina pra gente que qualquer coisa que aconteça de ruim, que é essa justiça divina, é o quê? É o mal, e é horrível, e não pode acontecer, e é uma coisa ruim. Que coisa ruim, gente? Não é ruim, é uma coisa necessária. A gente não sabe de onde vem aquele espírito, o que aconteceu, como é que ela estava, sabe? Talvez ela nem sentiu a dor daquilo tudo. Mais provável. Sim. Eu não acho que é cruel, eu acho que é triste. Triste numa situação assim, gente, precisou disso. Porque se fosse iluminado, não precisava. Mas precisou disso. E isso é cruel, entendeu? Cruel, assim, triste. Mas a gente tem que entender que, gente... Que Talvez, tá Sandra, lei, me né? ocorre que ainda cabe uma outra reflexão. Por que é que eu te precisei ver isso? Também. Porque, às vezes, a gente se depara com algumas coisas, não quer dizer que seja bom ver. Claro que não é, né, pessoal? Bom ver... Não, claro que é uma cena que não é bom para ninguém assistir. Mas qual a reflexão que a gente pode fazer quando a gente presencia alguma coisa que pode ser tão chocante num primeiro olhar? Lógico, se você parar para pensar, você viu uma mãe chorando por uma coisa que aconteceu com a filha, cruel. Talvez a gente vê aquilo, diga pra gente começar a ponderar o que é ser cruel. Talvez com os nossos próprios filhos. Entendeu? Como assim? O que é o amor e aonde entra o excesso do amor, que é o quê? Crueldade. Entendeu? Pode ser isso. A gente pode linkar com isso. No seu lugar. Sim, exatamente. Gente, eu vou encerrar por conta do horário, tá? Oi, Nailê. Gente, essa é a Nailê. É a doutora Nailê.
Vamos lá, gente. Vamos fazer a prece para a gente poder encerrar. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida. Agradecemos, Senhor, a todos os chamados que nos convocam para buscar a Ti. E pedimos, Senhor, que possamos ter os olhos de ver, os ouvidos de escutar, o coração de lhe conhecer, sem medo, sem culpa, mas com entrega, Senhor. Que possamos aprender a morrer diariamente para reviver em Ti. E assim pedimos à nossa querida veneranda que nos oriente nessa nossa jornada, agora e sempre, graças a Deus. Gente, obrigada.